Eu tenho 102 anos e eu posso morrer amanhã. Não estou dizendo isso para você ter pena de mim, não. Estou dizendo porque é verdade. Com 102 anos, a gente acorda todo dia e pensa, será que é hoje? E sabe o que eu descobri? Que a maioria das pessoas vive como se tivesse 1000 anos pela frente. Vivem guardando raiva, acumulando mágoa, planejando vingança, como se o tempo fosse infinito. Mas não é. Eu vivi 102 anos e você quer saber o segredo? Não foi dieta maluca, não foi academia, não foi remédio caro, suco verde ou essas coisas que vocês ficam correndo atrás. O meu segredo é simples, mas ninguém quer ouvir porque dói. Eu aprendi a esquecer. Eu tenho memória fraca para coisa ruim. Isso mesmo, eu treinei a minha cabeça para soltar ofensa antes de dormir. Porque eu descobri, depois de 80 anos vivendo errado, que rancor apodrece a pessoa por dentro. Literalmente. Eu vi minhas amigas de fábrica morrerem antes dos 60 anos. Todas elas. Sabe o que elas tinham em comum? Não era cigarro, não era bebida, era amargura. Eram mulheres que guardavam ofensa como quem guarda dinheiro no colchão. E o corpo delas não aguentou. O corpo humano não foi feito para carregar pedra. Eu passei 80 anos da minha vida carregando uma mochila cheia de pedra. Cada ofensa era uma pedra, cada briga uma pedra. Cada eu nunca vou perdoar isso, mais uma pedra. E eu achava que isso era virtude. Eu achava que ter memória boa para coisa ruim era ser inteligente. Mas não era inteligência, era veneno. E eu quase morri envenenada. Eu estou aqui hoje com 102 anos porque há 20 anos eu tomei uma decisão. Eu ia esvaziar a mochila. Eu ia perdoar todo mundo. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia viver leve. E foi isso que salvou a minha vida. Então, se você está me ouvindo agora com raiva de alguém, com rancor guardado, com aquela mágoa que você fica repassando na cabeça todo dia, eu vim te avisar. Você está se matando, devagar. Mas tá. E o pior, você acha que está certo. Eu também achava que estava certa. Durante 80 anos, eu fui conhecida como a mulher que nunca esquece. E eu tinha orgulho disso. Orgulho. Quando alguém me fazia algo ruim, eu guardava. Guardava a data, guardava o que a pessoa disse, guardava até a roupa que ela estava vestindo. Eu tinha uma lista mental de todo mundo que já me ofendeu na vida. E eu revisava essa lista, todo dia. Eu achava que isso era justiça, mas não era justiça, era prisão. Eu era a prisioneira da minha própria memória. Eu trabalhei 47 anos numa fábrica de jeans. Mesma máquina de costura, mesmo lugar, mesmo turno. 6 da manhã às 6 da tarde. Eu era boa no que eu fazia, muito boa. As pessoas me respeitavam por isso. Mas sabe o que eu fazia com esse respeito? Eu usava para julgar todo mundo. Se uma colega errava uma costura, eu guardava aquilo. Fulana é relaxada, eu pensava. E nunca mais eu esquecia. Eu transformei minha vida numa contabilidade do erro dos outros. E com a minha família, pior ainda, muito pior. Eu briguei com a minha filha Cláudia por causa de um relógio de ouro que tinha sido da minha avó. Quando a minha avó morreu, Cláudia ficou com o relógio e eu achei que aquilo era meu por direito. Eu era a filha mais velha. Eu que cuidei da minha avó nos últimos anos. Aquele relógio era meu e por causa disso eu passei 8 anos sem falar com a minha filha. 8 anos. Não fui no aniversário de 60 anos do meu neto. Não conheci o segundo marido dela. Não vi meus bisnetos nascerem. 8 anos da minha vida, jogados no lixo.
por causa de um relógio que valia R$ 200, mas para mim não era sobre dinheiro, era sobre princípio, era sobre estar certa. Eu achava que perdoar era passar pano, eu achava que esquecer era ser fraca. Então eu escolhi ser forte, escolhi ser a mulher que não esquece, que não perdoa, que não se curva. E o que eu ganhei com isso? Solidão, hipertensão, um AVC aos 81 anos. Eu passei 3 dias no hospital sozinha. A minha filha não foi me visitar e eu fiquei naquela cama olhando para o teto, repassando mentalmente todas as brigas da minha vida. Todas. E sabe o que eu percebi? Que eu não lembrava mais o rosto do meu marido sorrindo, não lembrava o cheiro dos meus filhos bebês, não lembrava nenhum momento bom, só lembrava raiva. 81 anos de vida. E a única coisa que estava clara na minha memória eram as ofensas, as brigas, as mágoas. Eu tinha transformado a minha vida numa coleção de dor e o corpo não aguentou mais carregar. Foi em junho de 2004. Eu tinha 82 anos, 6 meses depois do AVC. Eu acordei num domingo de manhã e tomei uma decisão. Eu ia até a casa da Cláudia. Depois de 8 anos sem falar com ela, eu ia bater na porta e tentar consertar. Eu não queria. Meu orgulho gritava para eu ficar em casa. Ela que venha pedir desculpas, o orgulho dizia. Ela que errou, não você. Mas eu tinha medo. Medo de morrer e deixar aquilo daquele jeito. Então eu fui. A casa dela ficava do outro lado da cidade, em Caruaru. Eu peguei um ônibus, desci na frente da casa. Fiquei parada na calçada por uns 5 minutos, só olhando a porta. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos suavam e eu pensei, eu posso voltar, ninguém precisa saber. Mas eu bati na porta. Cláudia abriu. Ela estava de avental cheirando a coentro. Ela me viu e congelou. Não disse oi, não disse entra. Só ficou parada segurando uma colher de pau com os olhos arregalados. Eu falei baixo, vim tomar um café. Ela não respondeu. Deu um passo para trás e deixou a porta aberta. Eu entrei. A cozinha dela era pequena. Mesa de fórmica bege, cadeiras de ferro. Tinha uma panela no fogo, manteiga derretendo. Ela desligou o fogo, pegou uma caneca de alumínio velha e serviu o café requentado. Não era o copo bonito, não. Era a caneca que se dá para visita de segunda categoria. A gente sentou. Ficamos em silêncio. 5 minutos. Eu mexia o café. Ela olhava para a janela. Até que eu falei, eu não vim pedir perdão, não. Vim porque o médico disse que eu posso morrer qualquer hora. Ela virou a cara. Eu continuei. Mas eu tô mentindo. Eu vim pedir perdão, sim. Eu não quero morrer lembrando só de briga. E ela começou a chorar. Mas não era choro de alívio, era choro de raiva. Raiva acumulada de 8 anos. Ela falou com a voz tremendo. Mãe, a senhora passou 8 anos sem falar comigo por causa de um relógio. A senhora não veio no aniversário de 60 anos do seu neto. A senhora não conhece meu marido. A senhora me tratou como inimiga. Eu tentei me defender, falei, mas você pegou o relógio que era meu. Eu tinha direito. E ela bateu a mão na mesa. A caneca de alumínio pulou e ela gritou. Eram R$ 200, mãe. O relógio valia R$ 200. A senhora trocou a filha por R$ 200. R$ 200. Naquela hora, eu senti o mundo desabar, porque ela estava certa. Eu tinha trocado 8 anos de vida, 8 anos de memórias, 8 anos de almoços de domingo, de risadas, de abraços, por R$ 200 e um orgulho idiota. Eu nem lembrava mais a cor do relógio. Não lembrava se ele era bonito. Mas eu lembrava com clareza dolorosa de cada palavra venenosa que eu tinha dito para ela naquela briga lá atrás. Eu comecei a chorar. Não era choro bonito, era choro feio, com soluço, com catarro. Eu segurei a mão dela e falei, eu vou morrer um dia.
E quando eu morrer, eu não quero que você lembre de mim assim. Eu quero que você lembre que eu tentei consertar. Ela tirou a mão. Eu achei que tinha perdido ela para sempre, mas depois de uns 10 segundos ela segurou de volta e a gente ficou ali, chorando juntas, sem falar mais nada. Quando eu saí daquela casa, 2 horas depois, eu levei uma marmita de carne de sol com macaxeira que ela fez. Mas eu levei outra coisa muito mais importante, a decisão de que eu nunca mais ia dormir carregando raiva. Nunca mais. E foi naquele dia que eu comecei a treinar esquecer. Todo dia antes de dormir eu faço um exercício. Eu penso em algo ruim que aconteceu no dia e eu conscientemente decido esquecer. Eu falo em voz alta. Eu escolho não lembrar disso amanhã. E funciona. Não é mágica. É treino. Igual gente treina músculo. Eu treino esquecer. Porque perdão não é sobre a outra pessoa. Perdão é sobre você tirar a pedra da mochila. Eu passei 80 anos achando que perdoar era dar razão para quem errou. Mas perdoar é liberar espaço na memória para coisa boa. E desde aquele dia eu decidi, eu vou ter memória de elefante para coisa boa e memória fraca para coisa ruim. Hoje eu tenho 102 anos e a minha vida é completamente diferente. Todo domingo a casa enche. Meus netos, meus bisnetos, todo mundo vem. A gente almoça junto, a gente ri junto e eu não carrego peso nenhum. Quando alguém me irrita, eu reclamo na hora e esqueço no mesmo dia. Acabou. A Cláudia mora na mesma rua que eu agora. A gente toma café junto toda semana. E sabe o que a gente faz? A gente ri das brigas antigas. Não é que a gente esqueceu completamente, mas a gente escolheu não deixar aquilo ocupar espaço. Eu acordo todo dia às 5:30 da manhã. Faço meu café, pilão, bem quente, bem forte. Coloco 2 colheres de açúcar, mexo 7 vezes no sentido horário, sempre no mesmo copo americano de vidro grosso que eu uso há 30 anos. E eu sento na minha cadeira de balanço, na varanda, e fico ali, só balançando, ouvindo os passarinhos, sentindo o vento. E eu não penso em quem me fez mal, eu penso em quem me fez bem. Tem gente que me pergunta, Zezé, como é que você tem essa memória boa com 102 anos? E eu respondo, eu tenho memória boa porque eu não deixo o lixo ocupar espaço. Eu limpo a mente todo dia, igual a gente limpa a casa. Eu vi 4 amigas da fábrica morrerem antes dos 60, todas amarguradas, todas cheias de raiva. Uma morreu de infarto, outra de câncer, outra de derrame, e todas elas tinham uma coisa em comum. Viviam falando mal dos outros, repassando ofensas antigas, cultivando mágoa. O corpo não aguenta carregar isso. Eu também tive hipertensão. Também tive AVC, mas eu mudei. Eu soltei o peso e olha onde eu tô. 102 anos, lúcida, andando com minhas próprias pernas, rindo com meus bisnetos. Isso não é sorte, isso é escolha. Todo dia eu escolho não carregar peso morto. Todo dia eu escolho perdoar antes de dormir. Todo dia eu escolho lembrar das coisas boas e esquecer das ruins. E isso salvou a minha vida. A vida é curta demais para você gastar tempo provando que tá certo. Eu perdi 8 anos com a minha filha por orgulho. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria pedido desculpas no primeiro dia. Mas eu não posso voltar. Ninguém pode. A única coisa que a gente pode fazer é mudar agora. Agora. Não amanhã. Não semana que vem. Agora. Porque o depois não existe. O depois é uma mentira que a gente conta para si mesmo para não precisar mudar hoje. Eu vou perdoar depois. Eu vou pedir desculpas depois. Eu vou fazer as pazes depois. E quando chega o depois, a pessoa morreu. Você morreu e o arrependimento não serve para nada. Eu não tenho tempo para enrolação.
Com 102 anos, a gente fala a verdade e pronto. Então, eu vou te perguntar, você está guardando rancor de quem? De quem e por quê? Vale a pena? Vale a pena morrer cedo por causa disso? Porque é isso que você está fazendo. Você está se matando. Devagar, mas tá. Você acha que está certo, né? Que a outra pessoa errou e você está apenas defendendo seus princípios. Eu também achava. E perdi 8 anos da minha filha. Perdi aniversários, perdi abraços, perdi risadas, perdi vida por R$ 200. Você quer saber qual é a diferença entre mim aos 80 anos e eu hoje, com 102? Não é remédio, não é genética. É que eu parei de carregar lixo. Antes de dormir hoje, você vai fazer uma coisa. Você vai pensar em alguém que você está com raiva. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu ex, não importa. E você vai perdoar, nem que seja só na sua cabeça. Você não precisa ligar para a pessoa, não precisa pedir desculpas se você não quer. Mas você precisa soltar. Soltar não é dar razão. Soltar é tirar a pedra da mochila. E todo dia você vai fazer isso. Todo dia antes de dormir, você vai escolher uma coisa ruim que aconteceu e vai decidir esquecer. Fala em voz alta se precisar. Eu escolho não lembrar disso amanhã. Parece bobeira, né? Mas não é. É sobrevivência, porque a longevidade não é sorte, é escolha. Eu escolho todo dia não carregar peso morto, e é por isso que eu tô aqui. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Pode ser um mês, pode ser um ano, mas eu sei uma coisa. Quando eu morrer, eu vou morrer leve, sem rancor, sem mágoa, sem arrependimento. E você? Como é que você quer morrer? Cheio de raiva? Cheio de eu tinha razão? Cheio de orgulho? Ou você quer morrer em paz? A escolha é sua, mas escolhe logo, porque o tempo não espera. Eu tenho 102 anos e eu tô te avisando. A vida passa rápido, rápido demais. E quando você perceber, vai ser tarde. Você vai estar naquela cama de hospital, sozinho, repassando todas as brigas que você teve. E você vai perceber que nenhuma delas valeu a pena. Nenhuma. Então muda agora. Perdoa agora. Esquece agora, antes que seja tarde demais, porque para mim quase foi.